Oi, turma, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de revisão de filosofia, ok? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha. Tenha sempre do seu lado seu material didático, seu livro e seu caderno e vamos para a aula. Na linguagem política e moderna, tornou-se comum estabelecer a contraposição, sociedade civil versus o Estado. O relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca o surgimento das mais diversas questões econômicas, ideológicas, culturais, e etc. Questões que muitas vezes criticam conflitos entre pessoas ou grupos. Em face desses conflitos, o Estado é chamado de intervir, É chamado a intervir. Então, a teoria burguesa do Estado foi alvo da crítica do filósofo Karl Marx, que denunciou seu caráter ideológico, certo? Então, quando a gente falar sobre política moderna, a gente vai lembrar que sempre teve esses embates, entre sociedade civil e o Estado, certo, gente? E também, com o surgimento desses embates, foi surgindo lá as diversas questões econômicas, ideológicas, culturais, e esses conflitos, sempre foram feitos por grupos sociais, aqueles que estavam lutando por algum tipo de ideologia, Então ele diz isso, que a teoria burguesa do Estado foi alvo da crítica do filósofo Karl Marx, Então Karl Marx é que estava lá combatendo, esse tipo de teoria burguesa, que denunciou seu caráter ideológico. O filósofo grego Aristóteles afirmava que o homem é por natureza um ser social, pois para sobreviver não podia ficar completamente isolado de seus semelhantes. Constituía, por exemplo, por impulso natural, a sociedade, e ela deve ser organizada conforme essa mesma natureza humana, Então a gente tem aqui, a política pretende subjugar a violência por meio do debate, do pacto, da busca de uma vontade comum mediante a caminhos legais, certo? Então ela serve para isso, dessa coisa do nosso pacto social que é feito para poder a gente sobreviver. Então é absolutamente correto afirmar isso. Quando uma comunidade se organiza para consecução, de fins coletivos, torna-se uma sociedade política. Tal organização é denominada de Estado, Então temos mais uma afirmação correta aqui sobre a organização do Estado. Com relação ao problema político-social, o conceito de política se deve à separação, entre o público e o privado, mais uma forma também de organizar, essa nossa sociedade. E o último item, que fala sobre a nossa organização social, diz o seguinte: há no homem o que se pode denominar um instinto social, como verdadeira tendência inscrita em sua natureza, que o inclina necessariamente ao convívio com seu semelhante. Então, afirmando lá o que Aristóteles falou, o homem precisa estar inserido nessa sociedade, e se organizar de forma a obedecer às regras impostas pelo Estado, e seguir, os preceitos dessa política, e do pacto da busca de uma vontade comum mediante aos seus caminhos legais, ok? Sobre a natureza social do homem, Então a gente vai ter duas afirmações concretas, ok? A capacidade do indivíduo de agir e até de pensar com certa independência em relação ao seu meio social ou em oposição a esse vai ser reduzido constantemente. Isso significa que o nosso ideal de liberdade e de sociedade livre não pode ser simplesmente definido em termos de independência, Então assim, não existe aquele ser livre, se ele estiver inserido em um grupo social. A partir do momento que ele está inserido em um grupo social, ele tem que seguir aquelas regras, Então ele perde essa liberdade. Porém, ele vai ter, a partir quando ele perde essa liberdade, ele vai estar inserido no grupo social. E esse grupo social vai dar o que a ele? Segurança, Então os pactos sociais hoje em dia estabelecidos, pelas políticas, pelos governos, eles prezam a segurança do indivíduo. A sociedade humana é atravessada e impregnada por um
coeficiente de poder, ou seja, os sujeitos individuais, as pessoas, não se justapõem, né, uns dos outros em condições de igualdade, mas se colocam hierarquicamente uns sobre os outros. Esse coeficiente que marca as nossas relações políticas envolve os indivíduos na esfera do poder. Sociabilidade e politicidade são duas dimensões fundamentais do homem. Já Aristóteles dizia, o homem é por natureza um animal político e então também sociável, né? Então eles aceitam que existem essas autoridades, né, sobre eles, mas para garantir o que, gente? A sobrevivência deles, né, no aspecto de pacto social, né? A partir desse momento que ele está lá inserido naquele pacto social, ele vai conseguir sobreviver, né, e viver em sociedade, ok? Então a gente tem aqui, ó, sociabilidade e política são duas dimensões fundamentais do homem. Já Aristóteles dizia, o homem é por natureza um animal político e então também sociável, né? Que foi a nossa afirmação lá do outro slide. Problema ético, né? Os problemas éticos são também o da obrigatoriedade moral, né? Porque a gente precisa seguir essas regras estabelecidas. Isso é, o da natureza e dos fundamentos do comportamento moral enquanto obrigatório. A ética parte da existência histórica da moral. Isso torna como ponto de partida a diversidade de morais no tempo, com seus respectivos valores, princípios e normais. A ética ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as ações dos homens, né, norteando a conduta do indivíduo à sociedade. A ética corresponde ao conjunto de regras de conduta admitidas em determinadas épocas, podendo ser de igual modo consideradas como absolutamente válidas, né? Então, dependendo do modo, da cultura onde você está inserida, essa ética ela vai estar podendo estar tomando umas modificações de acordo com o tempo, né? De acordo com a necessidade dos indivíduos, né? Então, eles vão estar mudando esses pactos, né, éticos para poder estar fazendo uma sociedade melhor. A política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Política consiste no conjunto de relações de poder, né, vividas na sociedade. Quem era considerado um idiota na acepção grega, né? Então ele diz assim, os habitantes da polis, portadores de direitos políticos que ignoravam os discursos e as decisões tomadas na ágora, né? Tendo por base o método cartesiano da dúvida, é correto afirmar que esse método visa a remover os preconceitos e encontrar a verdade indubitável, né? O método cartesiano é aquele método lá que ele junta aquelas várias provas, né? Ele divide tudo e depois ele chega numa conclusão, né? Que não vai haver mais dúvida alguma, certo? E aqui a gente fala sobre Tomás de Aquino, né? Para Tomás de Aquino, a filosofia está separada da teologia, porque enquanto a primeira fundamenta seus argumentos em princípios da razão humana, a segunda, né, estabelece seus argumentos tendo como base a revelação. São Tomás de Aquino aponta 5 caminhos para se provar a existência de Deus, né? Quais são? Então vocês vão pesquisar e vão estar dizendo, né, quais são e vão estudar para a prova. E como exercício eu deixo para vocês, né, estudem para a prova, né? Foquem no estudo, dêem uma olhada nos slides anteriores, né? Mas foquem mais no estudo desse slide, ok? Porque ele está bem separado, assim, bem elaborado para poder vocês fazerem uma prova, né, com excelência. O conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço, boa prova. Valeu!